Essa é a correção dos exercícios propostos como tarefa, né, da página 476 e 477, o exercício número 26 e 27. No exercício número 26, que eu vou resolver numa folha, ele dá um enunciado bem direto. Desenvolva os produtos. O que eu preciso ver? Eu preciso ver que são dois termos entre parênteses irredutíveis elevado ao quadrado. Ou seja, eu tenho que aplicar a fórmula do trinômio quadrado perfeito em todas as situações desse exercício. A fórmula é: o primeiro termo elevado ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo termo. Então, o aluno tem que saber que essa situação é aplicada sempre que eu tenho dois termos entre parênteses irredutíveis. Então, vamos para a realização do exercício que eu fiz numa folha. Vejam, a letra A está dizendo 3x mais 7 ao quadrado. O que eu fiz? Apliquei a fórmula. Primeiro termo ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo termo. O primeiro elevado ao quadrado dá 9x quadrado, 2 vezes 3x vezes 7, 42x, 7 ao quadrado, 49. Aqui, o primeiro termo elevado ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Cuidado agora! Alguns alunos vão dizer que vai dar y na 9. Lembra? O expoente multiplica. 2 vezes 3, 6. Ah, mas aqui na frente não tem número. É 1. 1 vezes 1, 1. Por isso eu não escrevo. Agora, 2 vezes y ao cubo, 2y ao cubo, vezes 5, 10y ao cubo m, ou my ao cubo, tanto faz. 5 elevado ao quadrado, 25, como aqui o expoente é 1, m na 2. O primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é negativo, mais o segundo termo, que é negativo, elevado ao quadrado. 1 sobre 6 elevado ao quadrado dá 1 sobre 36. Lembra? Quem está em cima multiplica quem está em cima. Quem está embaixo multiplica quem está embaixo. 2 vezes 1, 2. Vezes menos 2, menos 4x. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 3, 18. Não precisa simplificar. Não perde teu tempo, porque não é uma única fração. Se fosse uma única fração, o aluno deveria simplificar. Como ela está dentro de uma expressão, não precisa. E todo número negativo elevado ao quadrado positivo, 2x elevado ao quadrado, 4x quadrado, e 3 ao quadrado, 9. Aqui, o primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Veja que o segundo termo, eles são negativos. X, y ao quadrado. Qual é o expoente do x? 1. Então, vai ficar x na 2, y na 4, a na 2. Porque está tudo dentro do parênteses. O expoente do x é 1, o expoente do a é 1 e do y é 2. O expoente multiplica. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Agora, quem está em cima multiplica quem está em cima. 2 vezes xy quadrado vezes menos a quadrado. Lembrando que na frente tem menos 1. Menos 2. Xy quadrado, a quadrado, ou primeiro o a, por causa da ordem alfabética, ao quadrado, xy quadrado, tudo certo. A vezes x, ax. Não precisa simplificar o a com o a lá de cima, nem o x aqui cortando. Não perde teu tempo. Todo número negativo elevado ao quadrado positivo, a ao quadrado, a na 4, e x ao quadrado, x ao quadrado. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. Lembrando que o expoente do x aqui é 1. O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. A ao quadrado b, c na 2 ao quadrado vai dar a na 4. Como o b tinha o expoente 1, b na 2. Como o expoente do c era 2, c na 4. O expoente multiplica. Quem está em cima multiplica quem está em cima. 2 vezes menos 3, menos 6, a ao quadrado, bc. A ao quadrado, bc. E 1 vezes c ao quadrado, c ao quadrado, c ao quadrado vezes a, c ao quadrado, a. Ou ac quadrado. 3 elevado ao quadrado, 9, c na 1 ao quadrado, c na 2, a na 1 ao quadrado, a na 2.
O primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Vejam que o termo é negativo. O segundo, ó. 4b elevado ao quadrado, 16b ao quadrado. Quem está em cima multiplica quem está em cima, quem está embaixo multiplica quem está embaixo. 2 vezes 4b, 8b. 8b vezes menos 3, menos 24b. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Quem quiser escrever 12b, tudo certo, mas não é obrigatório. Eu não colocarei as respostas simplificadas numa prova e não aparece assim nos simulados. Até hoje, nunca apareceu simplificado. Pode aparecer, mas na prova não vai aparecer aqui, ó, simplificado quando eu estou desenvolvendo um trinômio quadrado perfeito. Né? Por exemplo, a resposta pode ser que apareceria assim, ó, 16b ao quadrado menos 12b mais 9 sobre 4, porque 24 dividido por 2 dá 12. Isso eu não vou fazer na prova, tá? Letra G. O primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é negativo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. xy elevado ao quadrado, x quadrado, y quadrado. Quem está em cima multiplica quem está em cima, quem está embaixo multiplica quem está embaixo. 2 vezes x, 2x, 2x vezes menos 4, menos 8xy, ou yx. 1 vezes y, uma vez x, x, yx, ou xy. Não perde tempo em simplificar. 4 elevado ao quadrado, 16. Y na 1 ao quadrado, y na 2, x na 1 ao quadrado, x na 2. O primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Y na 2 ao quadrado, y na 4, 3 ao quadrado, 9. 2 vezes y quadrado vezes menos x quadrado, positivo vezes negativo, vai dar negativo. 2y quadrado, x quadrado sobre 12, porque uma vez 3, 3, 3 vezes 4, 12. Todo número negativo elevado ao quadrado vai dar positivo, o expoente multiplica. 2 vezes 2, 4. O número resolve. 4 ao quadrado, 16. O primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. 3f elevado ao quadrado, 9f ao quadrado. Lembra, o expoente do f é 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 6, menos 36fh quadrado. Ou h ao quadrado f. 6 vezes 6, 36 positivo. 2 vezes 2, h na 4. Vejam agora. Agora, o aluno teve gente que juntou esse elemento com esse. Não, a parte literal é diferente. Vejam. X na 3, y na 1. X na 1, y na 3. Não é igual. Aplico a forma. O primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Lembrando, o expoente do y é oculto 1. O número resolve, o expoente multiplica. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Agora, cuidado, ó. 2 vezes x ao cubo y vezes menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, x na 3 vezes x na 1. X na 4. As regras da potência. Conserva a base, somos expoente. Y na 1 vezes y na 3, y na 4. Conserva a base, somos expoente. Todo número negativo elevado ao quadrado dá positivo. O x era na 1, vai se tornar x na 2. E o y na 3 multiplica 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, essa é a resposta da letra J do meu exercício número... Deixa eu ver aqui. Número 26 da nossa apostila que eu fiz numa folha. O outro exercício era o exercício número 27. O exercício número 27, ele já é mais direto. Ele está pedindo para ser resolvido o trinômio quadrado perfeito, a fatoração dos trinômios quadrados perfeitos. Então, vejam, ele afirma que são trinômios quadrados perfeitos. Eu não preciso fazer teste nem me preocupar.
Quanto vale a raiz quadrada de x ao quadrado? X, qual é o sinal do meio? Mais, qual é a raiz quadrada de 121? 11. Então, x mais 11, entre parênteses, ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de a ao quadrado b quadrado? AB. Qual é o sinal do meio? Menos. Qual é a raiz quadrada de c ao quadrado? C. Fecha, eleva ao quadrado. Aqui, ó. Qual é a raiz quadrada de t na 6? Ah, não existe a raiz quadrada do 6. Lembra? Quando é expoente, eu vou tirar a raiz quadrada, é a metade do valor dele. Então, vai ficar t na 3. Qual é o sinal do meio? Menos. Qual é a raiz quadrada de 1? 1. É menos, que aqui no meio é menos. Então, fecha, eleva ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 25a na 4? 5a na 2. Qual é o sinal do meio? Menos. Qual é a raiz quadrada de c na 6? C na 3. Então, 5a menos, porque aqui no meio é menos, na 3 elevado ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de p ao quadrado? P. Qual é o sinal do meio? Menos. Qual é a raiz quadrada de 36q ao quadrado? 6q elevado ao quadrado. Será que eu preciso fazer o teste para ver se realmente é um trinômio quadrado perfeito, para ver se aqui no meio não tem uma pegadinha? Não precisa, porque o enunciado diz, ó, fatório os trinômios quadrados perfeitos, todos serão. Quanto vale a raiz quadrada de 16m na 4? 4m. Qual é o sinal do meio? Menos. Qual é a raiz quadrada de 1? 1. Fecha, eleva ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de b ao quadrado sobre 9? B sobre 3. Qual é o sinal do meio? Menos. Qual é a raiz quadrada de a ao quadrado sobre 25? A sobre 5. Fecha, eleva ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 49t ao quadrado? 7t. Qual é o sinal do meio? Menos. Qual é a raiz quadrada de 1/4? 1/2. Fecha, eleva ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 9g na 6? Lembra? Metade do expoente. 3g na 3. Qual é a raiz quadrada de 9w ao quadrado? 3w. Como aqui no meio era mais, aqui é mais. Fecha, eleva ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 81b quadrado? 9b. Qual é o sinal do meio? Menos. Qual é a raiz quadrada de 1? 1. Fecha, eleva ao quadrado. Então, essa é a correção do exercício proposto como tarefa, o exercício número 26 e 27 da nossa apostila.